sejam todos bem-vindos de volta à jornada BET Online. Eu quero dar um recado para você. A emissão de certificado será de acordo com as horas de participação de cada usuário, que serão contabilizadas no sistema. Os certificados estarão disponíveis em até 7 dias úteis após o término do evento. Garanta, então, o acesso às sessões para assegurar o seu certificado. E a segunda palestra do dia é a sessão da Microsoft. Durante toda a sessão ficará disponível uma enquete da Microsoft. Para participar da enquete é super fácil. Basta clicar no botão da enquete abaixo dessa tela, responder e enviar. Então, vamos começar? O tema da palestra é Reimaginando a Educação, lições aprendidas e um olhar para o futuro. A mediadora é a Gláucia Rosas, cofundadora da EduTech Alliance. Os palestrantes, Antony Salcito, vice-presidente global de educação da Microsoft, e Vera Cabral, diretora de educação da Microsoft. Gláucia, eu passo a palavra para você. Obrigada, Larissa, e bem-vindos todos. Hoje temos essa palestra com um momento bem oportuno para discutirmos justamente reimaginando a educação, quando nós, educadores, temos como dever, nesse momento, repensar como os alunos, os pais e os professores experimentam a escola, a experiência escolar. Então, vamos pensar fora da caixa hoje. Será uma apresentação bem dinâmica, como a Larissa já disse. Teremos Antony Salcito, Vera Cabral e seus convidados também para dividir um pouco sobre a experiência que eles tiveram durante esse último ano com a Microsoft e com a tecnologia. Fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Eu vou mediar essas perguntas ao final da palestra. Vera Cabral, por favor. Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui na BET com vocês de novo, dessa vez virtual. A gente se adapta ao momento que a gente está vivendo. Bom, sem mais conversa, vamos passar direto para ouvir o Antony, que ele tem uma mensagem bem legal para passar para a gente. E na sequência nós vamos conversar aqui com os nossos convidados sobre o que a gente tem feito nesse um pouco mais de um ano de que a vida da gente virou de cabeça para baixo. Bom, por favor, Antony. Thank you so much. It is truly an honor to be with all of you virtually here at BET. It's often an event I look forward to joining to reflect on the state of change in education, and I couldn't think of a more important time to reflect on what has been truly an historic time of transformation and change for all of us. I want to start with a thank you for the work that all of you are doing to drive impact to your students, to keep the learning going during such a time of disruption, challenge, personal impact, but I think I want to reflect on what all of you may be feeling and that is a great appreciation for the work that all of you have done to keep your students first, to embrace change like never before. And I have been humbled to see amazing examples of educators truly delivering magical experiences for their students that reflect their tremendous passion, their concern for student well-being, and the great work that they're doing to embrace immersive and different learning modalities. This is an example of what we're going to need to embrace in the road ahead. Now, as we think about the journey, we know there's a journey towards embracing the opportunity to transform education in a big way. For sure, the road ahead is really with 3 phases. And the first, focusing on responding to the pandemic, is something that we certainly see and continue to see today. We're putting the safety and health concerns of staff and students is paramount to our actions and decision making. Deciding to embrace remote learning as a foundational step to make sure that students are safe has been a critical step in responding to COVID-19 and really a demonstration of the power of technology to lift learning far beyond the classroom. As we embrace the second phase, where we start to recover, we're going to need to embrace the opportunity to return to face-to-face learning, but continue to build on the foundation of remote learning, creating more blended and hybrid opportunities for students, leveraging some of the great things that we've done over the last several months, but also really importantly, understanding the purposefulness of our time back together face-to-face. And then for sure, the third phase, and one I'm hopeful all of you are starting to get excited about, is using this time of change and disruption as an opportunity to reflect on what is an opportunity to broadly reimagine what's possible in education.
the value that we seek in our engagement with students and educators, how we use digital tools more effectively, both to extend learning, but also to get better insight, to personalize learning, to make sure that students are at the center of the transition going forward. We also have an opportunity to really align students with the workplace needs that will be certainly true in every country like Brazil, to empower students to fuel jobs, to create jobs, and deliver on the innovation that we so desperately need around the world. This is part of the journey as we go forward. Now, certainly we all want to get back to school. We want to be back together. We want to be back face to face. We want our students to come back, hugging them, being together in our classrooms and schools. But we've got to embrace a mindset that this is about forward looking. While we want to go back to school, we don't want to go backwards. We want to embrace the opportunity to transition to a new, brighter future of change. A change that's made for every single student, where we address the equity issues, the challenge issues of accessibility, really bringing students along with their passions center stage. We want schools that are not only made for everyone, but create meaningful, immersive, and motivating experiences for students to want to learn, to want to build their skills, and get excited to raise their expectations for the future. As we think about preparing for the jobs, we need students who are effortless in building relationships, understand the importance of risk-taking and challenging themselves with a challenger mindset to take on and raise their expectations every day, and then are comfortable really reflecting on how what they're learning applies to the skills and impact that they want to build on the world. These ladder up to the core communication, collaboration, critical thinking, creativity foundations for the skill mindset that we've had in education, with new C skills like caring and curation of content, the ability to understand the importance of computational and coding skills in the new workplace. This is the foundation of why this change is so important. There's an opportunity for us to build on the skills that we've so importantly learned in education and create an opportunity where the work we do remotely and the value we have face-to-face can enhance the creation and development of those skills for students. Now, as we think about the journey forward, we've got to recognize that the world of change and transformation that we're going to build is a world not of remote or classroom. And seeing that tension that's happened in many parts of the world has been challenging, where we see the dynamics of remote learning as secondary to the value of classroom experience, or the value of classroom experience different essentially from the remote learning environment. What we need to do is embrace a mindset where the value of our time together is certainly important. The importance of our physical space and materials and tools that we have in schools and classrooms is certainly helpful and necessary. But we've got to continue and extend the learning and value that experience as part of the overall continuum for students. A world where we do things differently on our remote engagement and collaboration, and then use our time face-to-face to use our humanity, leverage our tools and crafting to provide a unique experience for students. This is the opportunity we have to deepen our assets and really enrich the experiences for students as we move forward. Certainly, as we think about the role of technology, to do a lot of that blend, we're going to need to address the core issues of equity and access in every part of the world. This was a challenge before COVID and the pandemic, but it's certainly something that has become even more critical that we must address. We've got to address it with partnerships, with thoughtful approach and flexible approaches to the use of technology, and really the ways in which we create technology tools that make the existing operations of our schools and our systems more efficient, so we can invest more time and energy in supporting student access to technology and connectivity. Certainly, as we think about the role of technology in classrooms, there's been a lot of it for certainly many, many years. Often that technology has been to automate the learning of the past, in many ways automate what was happening already in classrooms. What we've seen in pandemic response is technology's vital role to shift opportunities both for connection, collaboration, for access to content, to inform our knowledge and learning. All of that happening with technology beyond the classroom. We reflect on our needs going forward. It's not going to be to outfit our schools with devices and technology, but to empower learning to be extended. And as we put that mindset forward, we've got to be thoughtful on how we
not only address the digital divide, but really be thoughtful on the technologies that are purposeful in the ways in which we can drive student change. This also includes thinking about foundational tools to help us think differently about connecting our systems, providing deeper insight to student learning progress, and leveraging the power of AI and the cloud to simplify and improve the ways in which we can provide learning outcomes across our schools. This is going to be a big part of the change. And as part of this equity dynamic, we've got to bring equity of insight, equity of data analytics to help every learner achieve more. That's got to be our foundation as we move forward. Certainly, as we think about the skills that students are developing in this new digital world, they absolutely reflect on the work that's taking place around us. As I work every day, I'm reminded of the fact that the way in which I collaborate and connect with my team remotely, have opportunities to present and listen to presentations visually in digital tools like Microsoft Teams, is very consistent with the way our learners are learning every day. And I think we have a tremendous opportunity for students to get skills that they're going to be modeling for their life. This is certainly important as we think about this new workplace that's taking place all around us. As the economy in Brazil becomes more and more digital and the growth opportunity becomes rooted in tech innovation, we've got to remember that these skills, the foundation for the change that we're going to need, is going to be centered on unleashing human capacity. And the skills of the future, the jobs of the future, are going to be far more human-centric than ever before. And we've got to bring collaborative and resilient and flexible learning opportunities to all of our students as we move forward. We've got to unleash student agency, where students are not only driving their own learning, but inspired and passionate about how do they apply their skills and talents to make a difference and impact in the world. If we can understand the why students are learning what they're learning and how they make and go do with that area of learning, we can truly achieve more integrated, more inspired students, more applicable students where they're taking what they're learning and applying it absolutely to the work that they need to do, and students who are aligned to their career opportunities and mission going forward. Students that are in classrooms today inspired to change the world, to solve fundamental problems that we're facing all around us. And I'm confident students in Brazil are sitting in classrooms inspired by nurses, doctors, scientists responding to the pandemic. That may encourage them to pursue science and career, to apply tools and technology to help prevent or solve the next pandemic that we're faced with as a people. We've got to unleash student expectation to align to a greater need to not only fuel economies, but to solve some fundamental challenges we all face as a people. We at Microsoft, to support that, we've been investing to support a continuum of tools and resources from very early age all the way through career-ready students. From tools like Minecraft Education Edition and MakeCode that help students get a foundation for how they think differently with technology as a tool to create, express, collaborate, and share, to tools that they're using richly in productivity experiences like Microsoft Office 365 and Teams, all the way to tools that support student skilling to become job ready and ready for career. At Microsoft, we've been building a foundation for supporting education institutions and educators and students called Microsoft Learn. This is the foundation of access to great curriculum and learning pathways for students to prepare for job-ready skills that they're going to need as they enter the workplace and career. It has tremendous tools and resources that every student can learn, and we're excited to build on the foundation of Microsoft Teams and the work that we've been doing with Microsoft and LinkedIn to announce Career Coach. Career Coach is a new offering that provides personalized career guidance for students in the context of your team's environment across university and the curriculum options that students are pursuing. Now, as opposed to giving students the notion that careers of the future are constantly changing and are going to be invented before they graduate, you have an opportunity to have students align their passions and career aspirations with real insight coming from the LinkedIn data graph to guide their choices on skill development and needs, how they pursue pathways in career and course choices, and then get access to a thriving alumni community where they can get further experience and insight from alumni from institutions to guide their career forward. This is an example of a tool that builds on the foundation many institutions are already using in Microsoft Teams to help learners prepare thoughtfully with the skills that they need to develop going forward. I'm super excited about the potential of Career Coach in Brazil,
and its tool to help make a critical bridge from institution value and curriculum and course content and assets to the careers that students have a chance to prepare for. And I'm confident that students are going to be job ready with institutions leveraging Career Coach going forward. It has tremendous value across the tools, and certainly there's many, many resources you can learn more, but the value is it's integrated right into the collaboration suite and Microsoft Teams that institutions are using for remote learning and collaboration already. Now, I want to just reflect on where we start, and that is the foundation of what we're all here to do. That's to unleash the power of every student in Brazil to achieve more. It's now critical that we land and focus with urgency the need to unleash the talent, the passion, the energy, insight, and ability to make a difference in every student across the country and across the world. I thank you for the leadership that you've invested, the challenge that you've embraced with passion, with vigor to drive change. We've got to be bold in our ability to accelerate the change going forward, learn from exemplars all around the world, and partner closely together to make learning for all possible and leverage the power of technology in appropriate ways to celebrate what's most important, the wonderful students, the amazing educators, and the importance of our people to drive the future. Thank you so much and enjoy the rest of BET. Obrigada, Anthony. Bom, gente, é muito bom a gente sempre ouvir o Anthony, porque ele tem uma experiência de estar em contato com escolas do mundo inteiro diariamente. E nesse momento da nossa vida, é literalmente diariamente. A gente estava conversando outro dia, ele dizia que de manhã ele estava com uma escola na Coreia, passou por uma na África, e no mesmo dia ele passou por escolas em diferentes regiões do mundo. Então, essa experiência dele acrescenta muito a nossa. E eu queria aproveitar o gancho da fala dele para destacar duas coisas. Uma delas é o lançamento em português do Career Coach, que, como ele disse, é um aplicativo que funciona dentro do Teams e é do LinkedIn e que traz todos os insights sobre as habilidades requeridas, sobre profissões, e que ele funciona como um guia para os jovens que estão no ensino superior, mas também no ensino que pode se juntar com o projeto de vida dos jovens e o trabalho no projeto de vida a partir de uma perspectiva real do que são as habilidades requeridas nas carreiras que provavelmente esses jovens tenham interesse. Isso vale a pena, tem um trial que é disponível por 30 dias para quem tiver interesse. Mas mais que isso, dando continuidade aqui à nossa conversa, eu queria que a gente se juntasse ao Anthony da gente efetivamente transformar a educação. E que mais que isso, ao invés de considerar uma oportunidade, que a gente considere isso que a gente está vivenciando agora como um imperativo para a gente transformar a educação, para a gente reimaginar e refundar a educação aqui no nosso país. Bom, para isso, a gente organizou todo o nosso conjunto na BET, começa por essa plenária aqui, em que a gente tem o Ranieri e a Silvia. A gente, assim como das escolas do mundo, trazendo aqui um pouco nossa experiência ao longo desse um pouco mais de um ano com esse mundo de cabeça para baixo que a gente está vivendo. Então, bom, vamos começar aqui pelo Ranieri. O Ranieri tem uma experiência muito interessante e que ele vai mostrar para a gente. Mas falando um pouquinho sobre o Ranieri, ele, assim como eu costumo dizer, está trabalhando com educação e tecnologia desde o século passado, né, Ranieri? O Ranieri é mestre em ciências da comunicação e ele tem um extenso currículo, mas ele é fellow do nosso programa Microsoft e ele participou do Global Think, que é a School of Creative Leadership, tem imersão em programa de formação para gestores de empresas em educação, Bonaventure University, em Nova York, e uma experiência vastíssima dentro de escolas. Ranieri, com você. Obrigado, Vera. Prazer, Silvia, Gláucia, a todos que nos acompanham nessa plenária da Microsoft. É uma alegria estar aqui com vocês, representando uma escola cinquentenária. O Colégio Paraíso amanhã faz 50 anos.
A nossa fundadora, a professora Rosani Fiuza, deixa aqui essa saudação em nome de todos os colaboradores e professores que fazem parte dessa casa e que eu agora estou aqui representando todos. Então, gente, nesse percurso, né, que a gente vem atravessando ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos, né, nós nos preocupamos sempre com um ponto que é fundamental no Colégio Paraíso. Qual experiência de aprendizado nós estamos entregando para os nossos... Então, muito mais do que se preocupar com esse arcabouço de conectividade, de tecnologias e etc., que foi fundamental e continuará sendo ao longo dessa jornada, nós, olhando para essa inovação pedagógica, que é o pilar da nossa instituição ao longo desses 50 anos, nós entendemos que nós precisávamos entregar para os alunos esse fator que é muito importante na vida deles, que é uma experiência de aprendizado onde quer que eles estejam. E passamos pelo momento remoto emergencial, ok? Agora nós estamos movendo-nos para um novo momento, que é o ensino híbrido. Muitas coisas têm sido experienciadas, várias escolas, de acordo com o seu contexto e a sua realidade, estão trazendo e construindo as suas experiências para que eles possam efetivamente também compartilhar essa experiência de aprendizado. Então, passamos pelo momento remoto emergencial, apesar de estarmos já há algum tempo, nós somos uma escola Microsoft Showcase School desde o ano de 2017, então como escola Showcase School, nós já experimentando essas ferramentas Microsoft, como o Microsoft Teams, por exemplo, tentando entender como é que os alunos poderiam fazer bom uso desse ambiente virtual num contorno de atividades da escola, ou seja, nós já começávamos a dar os primeiros passos nessa jornada do ensino. Mas a realidade da pandemia foi uma outra que ninguém imaginava e nós entendemos que era preciso avançar. E agora em 2021, entendendo como era que nós poderíamos entregar essa experiência de aprendizagem híbrida personalizada, nós chamamos a equipe, né, e dissemos assim, pessoal, precisamos agora nos preparar para uma outra fase da jornada. Essa outra fase da jornada vai trazer aspectos que nós aprendemos ao longo do ano de 2020 e adicionarmos ingredientes que são próprios dessa jornada híbrida e que agora nós vamos nos aprofundar. Então, esse infográfico que eu estou compartilhando com vocês aqui é um pouco da ideia do que nós fizemos ao longo desse período em que nós paramos para fazer essas reflexões, né, entre um período letivo e outro, 2020 e 2021, e como nós entendemos que isso poderia ser construído. Então aqui, compreendendo o nosso desafio, nós começamos a chamar os nossos professores, os coordenadores de área, os próprios alunos com a sua experiência do ensino remoto, colhemos depoimentos de alguns deles e começamos a preparar a equipe olhando para todo o conteúdo de ensino híbrido que estava disponível ao nosso alcance dentro da literatura, como a professora Lilian Bassic, o professor Clayton Christensen, que traz essa formação do ensino híbrido de forma disruptiva. E aí entendemos que, ok, já conectamos com o conteúdo do ensino híbrido, temos ideia do que podemos fazer, então vamos planejar as estratégias de ensino, que é o segundo ponto que está aí posto para a gente. Por que planejar essa estratégia de ensino era importante? Porque nós estávamos já há alguns meses experimentando, né, o ensino remoto. Então, o ensino remoto, com certeza, tem bagagem que foi construída e agora a gente precisava conectar com essa outra fase, que seria a fase do ensino híbrido. Ou seja, o aluno estaria presente na escola em algum momento e estaria em casa acompanhando as aulas para que a gente pudesse fazer essa aprendizagem híbrida de forma efetiva. Entendemos isso, os professores conectaram com a ideia de que as estratégias
para a sala de aula presencial, elas precisavam conversar e se conectar com as estratégias do ensino remoto. Elas não podiam ser as mesmas, mas elas tinham que ser complementadas. Esse foi o aprendizado que nós tiramos. Então, no terceiro ponto, a gente foi fazer aquela verificação básica, né? O que é que está faltando? Precisamos acrescentar mais alguma coisa? Como nós podemos enriquecer esse momento? E aí onde entra, por exemplo, para as escolas de referência Microsoft, e aquelas também podem, que não são, mas podem utilizar desse framework, que é um framework de escolas Microsoft que usam tecnologia. Então, se vocês observarem na tela, tem uns losangos coloridos que tem alguns símbolos. Esses símbolos representam esse framework que as escolas Showcase School se orientam por ele para trazer essa inovação educacional a partir do uso de tecnologias. Feito isso, a gente olha para o outro lado, né? O outro lado vamos dizer assim, desse infográfico traz quais são os ingredientes que nós precisaríamos, né? A gente tinha a sala de aula na escola presencial, os espaços de aprendizagem criativa, as quadras, nós precisamos de espaço, né, de áreas amplas e arejadas e de salas de aulas amplas e arejadas para os nossos estudantes. A gente tem o ambiente virtual online, onde nós temos o Microsoft Teams com essa ferramenta básica de construção desse conhecimento virtual e todas as ferramentas adicionais como Minecraft, o próprio Office 365 e laboratórios virtuais que nós fomos acrescentando para construir o que depois de tudo liquidificado, misturado, né, a gente concebe por experiências híbridas de aprendizado. E aí, seguindo em frente, a gente chegou no nosso modelo. Bom, olhando para o ensino híbrido, né, propriamente dito, a gente tem na sua concepção de modelo, né, o tradicional e o online, né? O ensino tradicional na escola presencial e o ensino online nas escolas virtuais, como a gente concebe dentro desse modelo remoto que a gente está experimentando. Então, fomos olhar qual era o principal modelo que nós iríamos adotar como base, para que a gente pudesse trazer essa experiência de aprendizagem rica, né? E aí, escutando os próprios estudantes, os pais de alunos, eles disseram assim, nossa, há um grande risco nesse momento de vocês perderem todo um aprendizado que ocorreu, né, lá na ponta, quando a gente começou a fazer essa experiência de aprendizagem remota. Vocês vão fazer na transmissão de aula, como a grande maioria das escolas estão fazendo? Decidimos que não. Foi o que nós fizemos, então. Nós adotamos o modelo de ensino online, o modelo de ensino híbrido, que é o virtual enriquecido, e conectamos com uma realidade que o aluno, a partir de então, teria que encarar com a maior naturalidade do mundo, que seriam as experiências de rotação. Então, o aluno vai estar rotacionando entre o presencial na escola e o virtual no ambiente do Microsoft Teams. Então, a partir disso, nós conseguimos entender que nós poderíamos construir essa aprendizagem híbrida, onde em momentos de aula, em semanas de aula, o aluno vai estar presencialmente na escola, né? À tarde ele dá continuidade a essa aprendizagem de forma contínua através das plataformas do Microsoft, como o Microsoft Teams, e na outra semana que ele rotacionar, ele vai passar a maior parte do tempo online, né? E acompanhando as atividades da escola nesse momento síncrono com os professores a partir das plataformas. Gente, nós chegamos a esse modelo que agora eu apresento para vocês. Por que é que eu faço questão de trazer esse modelo para vocês, pessoal? Para que a gente consiga compartilhar com a comunidade escolar essa experiência que a gente vem construindo ao longo, né, desses meses de 2021. Então, a única alternativa é fazer transmissão de aula? Não, é possível fazer já, experimentar agora,
esse modelo rotacional, né, onde ora o aluno está em casa, ora o aluno está na escola, e possa viver essa aprendizagem híbrida de forma complementar, como propõe o modelo virtual enriquecido. Então, como eu disse, para os anos iniciais, anos finais e ensino médio, nós temos a rotação semanal. E aí, isso aqui é um exemplo para que vocês possam compreender como nós construímos essa ideia de fazer essa rotação dentro da escola com as turmas. Eu trouxe o exemplo aqui de uma turma do ensino fundamental anos iniciais, que é o terceiro ano A, onde, de acordo com a pesquisa que nós fizemos lá no início, lá na rematrícula do colégio, a gente perguntou, o estudante vai assistir aula híbrida ou ele vai ficar 100% remoto? Porque é uma opção dos pais. E aí, pesquisa realizada, nós tínhamos, então, ali de cada série ou de cada turma, um percentual que optaram em experimentar essa aprendizagem híbrida 100% remota, e aqueles que os pais disseram assim, não, por enquanto, meu filho vai ficar 100% remoto. Então, nós conseguimos atender aos dois públicos, porque o modelo aplica-se aos dois públicos. Então, como você pode ver aí, na semana 1, a turma H1, que nós dividimos de acordo, né, com híbrido 1, híbrido 2, híbrido 3, híbrido 4, e é só para dar um exemplo para vocês, a turma do híbrido 1, que é aquela quantidade de alunos que podem vir para a escola naquela semana, elas assistem aula de segunda a sexta. A turma H2, na tabela abaixo, assiste aula com os alunos da turma 100% virtual. Então, eu tenho na semana 1 os alunos que estão na escola e os alunos que estão no ensino virtual usando o Microsoft Teams. Na semana 2, acontece a rotação. A turma que estava na plataforma Teams acompanhando as aulas 100% virtuais vem para a escola e a turma H1 que tinha vindo na semana anterior passa então a assistir aula na plataforma Teams de forma 100% remota. E assim a gente vai rodando as turmas de acordo com as semanas e de acordo com a necessidade desse estudante. Porque uma coisa que inicialmente nós pensamos, e aí você para pensar assim, poxa, Ranieri, é muito complexo isso, vai dar muito trabalho, não é simplesmente separar a turma. Concordo com todo mundo, tá? Concordo com todo mundo. Tem aí um trabalho. Lembra que a ideia de preparar as equipes, né? Então a gente teve disponibilidade de professor, organização de horários. Porque lembre-se, nesse modelo, nós não estamos fazendo a transmissão da aula em tempo real na sala de aula presencial da turma H1. Como é que acontece? A turma H2 está, de acordo com o horário que foi montado para ela naquela semana, né? Para ela assistir aula naquela semana, acompanhando as aulas virtuais, onde os professores na escola fazem o ensino remoto através dos gabinetes virtuais de aprendizagem que nós montamos dentro da estrutura da escola como um todo. Então, o professor está na escola, por exemplo, um professor de português, no primeiro horário, ele está com a turma H1 presencialmente na sala de aula, e o professor de matemática está com a turma H2 virtualmente, fazendo a transmissão no gabinete virtual. Termina-se o primeiro horário, no segundo horário, por exemplo, se inverte. O professor de matemática vai dar assistência, né, aos alunos da turma H1 que está na sala presencial, e o de português vai dar sua aula para o pessoal que está virtualmente que é a turma H2. E assim a gente vai rotacionando o professor, rotacionando turmas de aluno, rotacionando as semanas. Então, a gente consegue, ou melhor, a gente conseguiu estruturar uma escola que funciona presencialmente, funciona virtualmente, ela tem estratégias de aprendizado para os alunos que estão presenciais, para os alunos que estão virtuais, e assim a gente constrói essa experiência que você perguntar assim, Ranieri, tudo são flores? Nós sabemos que não. Né? Nós sabemos que existem
uma série de condições que vão sendo ajustadas ao longo do percurso, mas que vão trazendo para nós, pelo menos na visão nossa do Colégio Paraíso, aquela escola que nós almejamos tanto, que está lá no futuro e que nós importamos e trouxemos para o presente. Essa escola que vai proporcionar ao estudante essa experiência significativa de aprendizado em ambientes virtuais e ambientes presenciais. A escola torna-se, então, um espaço muito mais importante do que a gente imagina. O significado da criança vir para a escola, ela tem agora uma qualidade muito importante, porque o aluno quer vir para a escola porque ele quer estar com os colegas presencialmente, ele quer compartilhar com os professores a sua experiência de aprendizagem virtual. A gente vê os estudantes dizendo assim, tio, mas é engraçado, quando o senhor fez aquela atividade lá no Teams, a gente conseguiu desenvolver assim, assado, e por aí vai. Então, assim, ousem. Se eu pudesse deixar um recado aqui para todos que estão nos acompanhando, ousem a experimentar, a trazer o que aparentemente é quase impossível para um modelo que é viável ser aplicado de acordo com o contexto de cada escola. Né? Sempre que eu abro aqui, eu tenho uma oportunidade e abro o Colégio Paraíso para a comunidade que nos acompanha agora, eu sempre digo, os contextos regionais, eles têm características muito próprias. Né? O Ceará é conhecido como aquela região onde os resultados eclodem com muita força, o foco é o resultado. Mas nós acreditamos também, principalmente, que o foco é o aprendizado. Que hoje, no contexto atual que nós estamos vivenciando, a experiência do estudante, a experiência de aprendizagem do próprio educador, do professor, é tão significativo quanto o resultado que ele pode trazer lá na frente. E mesmo com essa mudança que a gente vem trazendo nos últimos 3 anos para o colégio, nossos resultados, pelo contrário, só explodem. Né? Nós temos hoje 60 alunos aprovados, por exemplo, em curso de medicina aqui na região. Tá? Então, assim, e medicina no Brasil como um todo. Então, essa já é uma resposta imediata que a gente tem de que as mudanças, quando bem elaboradas, quando bem conduzidas, tá? E se errarmos, não tem problema, a gente conserta, mas a gente está experimentando, a gente está testando, elas acontecem e elas chegam com muita propriedade. E para finalizar essa minha fala, pessoal, esse último slide que eu trago para vocês é só para trazer o quanto é importante o Microsoft Teams nesse contexto. Tá? É a nossa ferramenta base, onde nós estamos construindo esse aprendizado com os estudantes de forma muito bacana. Experimentem. O Teams é muito mais do que um espaço de transmissão de aula. É um hub de colaboração, de construção do conhecimento. Vera, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Ranieri. Muito obrigada pela mensagem. Eu acho que você trouxe coisas extremamente importantes. A mensagem de ousar, a mensagem de repensar, a mensagem de que não são só os alunos que estão aprendendo, mas nós todos estamos aprendendo junto. Então, isso é muito importante a gente trazer, porque isso é uma postura que a gente tem que ter na educação como um todo. Quando a gente fala de transformar, de reinventar, é disso que nós estamos falando. Recurso a gente tem que usar a cabeça para pensar nas melhores formas de fazer com que os nossos alunos aprendam. Bom, parabéns, Ranieri, parabéns pela experiência e muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu quero chamar agora a Silvia, que vai apresentar para a gente a experiência dela, e a gente queria muito que ela falasse sobre educação infantil, sobre como eles, na Escola Bosque, estão trabalhando com a educação infantil nesse contexto, que é extremamente desafiador e que a gente sabe que todo mundo acaba perguntando sobre isso. Bom, a Silvia é psicóloga, pedagoga, mestre em psicologia educacional pela USP, tem especialização em pedagogia em Sèvres, na França, e é uma professora certified do IST. Silvia, por favor, compartilhe conosco a sua experiência
Super rica. Em primeiro lugar, Vera, agradeço o convite. É sempre muito bom, né, nós compartilharmos a nossa trajetória nessa jornada de transformação digital. Acho que tem sido um processo muito gratificante para todos, para os alunos, para os professores, para os pais. Mas eu acho que durante esse período de pandemia, mais do que nunca, ficou claro que a tecnologia tem que ser parte integrante, né, dos processos de ensino, de aprendizagem. Eu vou mostrar alguns slides para ilustrar como que foram as aulas do e-learning, né, especificamente na educação infantil, e fazer umas rápidas considerações. Bom, a nossa escola é uma showcase também há quase 5 anos, né, e a gente tem ótimos parceiros que nos dão suporte. E nós sempre buscamos aliar a tecnologia à formação integral e ao desenvolvimento das dimensões socioemocionais. Vou pedir só para ele colocar o próximo slide. Obrigada. Para nós, essa questão socioemocional é extremamente importante e a inovação já faz parte da prática pedagógica. Agora, devido à pandemia, nós estamos vivenciando uma grande revolução, né, que está transformando a maneira como a gente trabalha, aprende, se relaciona. Hoje, a gente vê o mundo VUCA, né, que é volátil, que é complexo, que é ambíguo. Por gentileza, o próximo slide, Kevin. É interessante, né? Porque nós vivemos num mundo repleto de incertezas e a gente já vê algumas pessoas chamando essa mescla do digital com o presencial de phygital. Mas eu acho que mais do que apenas, né, responder, reagir a essa nova situação, a gente precisa reimaginar a educação. E para isso a gente conta com o principal protagonista das mudanças, que é o professor. Próximo. Como escola showcase, os nossos professores já estavam bem posicionados para iniciarem as aulas remotas, mas a gente sabe que não foi um processo simples para a maioria das escolas, principalmente de educação infantil. No nosso caso, todos os professores são MAI Experts, o nosso professor de tecnologia tem várias certificações e a gente tem um excelente parceiro que nos ajuda na formação continuada da equipe, que é a Big Brain. Próximo slide. Obrigada. Nós podemos dizer que esse período trouxe muitos aprendizados significativos e que a competência digital dos professores ela é absolutamente fundamental. Mas eles têm que entender o lado holístico da tecnologia, né? Porque não se trata de usar ferramenta, aplicativo, mas sim de todas as possibilidades que a tecnologia traz para os processos de ensino e aprendizagem. Próximo. Nós temos visto assim muitos exemplos de professores, né, que reacenderam sua paixão por ensinar, eles criaram aulas virtuais envolventes, eles muitas vezes mudaram seus ambientes de aprendizagem para os mais diversos locais. Vocês podem ver até pelo slide que até as cozinhas se tornaram locais para ensinar. Próximo. E os professores têm que ser muito flexíveis e criativos para engajar os alunos, né? Principalmente as crianças pequenas e das séries iniciais. Eu acho que nesse quesito, os nossos professores, eles esbanjaram criatividade em todas as aulas. Você vê nessa aula sobre animais, a professora, além de se caracterizar, ela solicitou que cada aluno apresentasse o seu animalzinho de estimação, mas também explicasse as suas características. Os que não tivessem um animalzinho podiam escolher um de pelúcia ou até um virtual. Próximo. A dimensão afetiva, ela foi priorizada durante todo o processo das aulas remotas. Porque, olha, até vários especialistas já estão dizendo que ensinar e aprender nesta fase se torna irreal se a questão socioemocional dos alunos e dos professores, tá, não for levada em consideração. Próximo. Um dos fatores que eu acho que contribuiu para o grande sucesso do nosso e-learning foi a participação das famílias em todo o processo. Nós mandávamos forms regularmente com pesquisas de satisfação, nós sempre demos muito espaço para os pais colocarem as suas opiniões. Próximo. Por se tratar de um ambiente de aprendizagem novo, né? Então a gente acabou montando tutoriais, nós fizemos aulas piloto com os pais, com os professores, então demos todo esse suporte para que ninguém tivesse dúvidas, né?
No ensino fundamental, tudo fluiu com mais facilidade, os alunos já tinham autonomia, usavam o Teams há alguns anos, mas na educação infantil ainda não. Próximo. As aulas eram sempre muito interativas e a gente buscava a participação dos alunos. Próximo. Bom, ministrar aula online para a educação infantil requer uma nova abordagem, né? Porque o tempo de atenção de uma criança pequena ele é bem menor. Por isso, essa participação ativa dos alunos é fundamental. Por exemplo, nessa atividade, além de eles misturarem as tintas, né, para chegar na cor verde, eles tinham que buscar objetos verdes em casa. Próximo. E olha, foi extremamente gratificante como os professores se reinventaram para incentivar a criatividade e o engajamento dos alunos e das famílias, né, porque eles participavam. E ver essas crianças tão pequenas com autonomia para acompanharem essas aulas online. Próximo. Essa professora dos aluninhos de 5 anos, ela explicava sobre a metamorfose da borboleta e ela conseguiu uma lagarta de verdade para que eles acompanhassem, né, regularmente todo o processo. E nas aulas de tecnologia, eles registravam no Paint 3D cada etapa dessa transformação. Próximo. Bom, a gente tem que falar, alegria e diversão tem que fazer parte do aprendizado, principalmente na educação infantil, né? Vamos lá, próximo slide, por gentileza. A alfabetização, ela é um grande desafio de forma remota, mas eu acho que graças ao empenho dos professores, os nossos alunos foram alfabetizados com muito sucesso. Eles usaram várias ferramentas que auxiliam demais o processo, como o whiteboard, as learning tools, né, que são as ferramentas de aprendizagem, usaram Sways, PowerPoints. Os aluninhos também criaram no Sway um dicionário virtual com as palavrinhas que eles estavam aprendendo. Próximo. As crianças com necessidades especiais também tiveram um acompanhamento individualizado e, de novo, as ferramentas tecnológicas aliadas à atenção, né, e carinho dos professores foram essenciais. Próximo. Agora, contação de histórias é sempre um ótimo recurso para a educação infantil. A gente sabe que ela desenvolve pensamento criativo, a imaginação, entre tantos outros benefícios. Próximo. Esse trabalho com a turminha do primeiro ano, ele foi além, porque nós marcamos um call no Teams com a autora do livro que eles estavam lendo. E os alunos interagiram com ela, prepararam perguntas, desenhos, artesanatos. Foi uma gracinha, foram momentos assim, eu considero até emocionantes. O próximo. Bom, os pais sempre colaboraram muito, eles mandavam pelo tarefas do Teams as fotos, os vídeos dos alunos e os registros das atividades que eram feitas em casa. Próximo. Como todos estavam bem familiarizados com o Teams, foi muito fácil para nós pensarmos em atividade além das aulas regulares. Então, nós fizemos eventos Dia das Mães, eventos Dia dos Pais, que foram repletos, sabe, de carinho, de emoções. Próximo. Em junho, nós ainda fizemos a festa junina virtual ao vivo e as professoras prepararam uma série de jogos, brincadeiras para os alunos. Foi muito divertido. Próximo. Nós oferecemos, inclusive, um curso de férias virtual, que acabou sendo um sucesso. E nós tínhamos oficinas de origami, de kirigami, de música. Próximo. De culinária. Próximo. Uma atividade bem interessante que foi feita é o Aprenda Comigo, na qual os alunos podiam apresentar suas expertises em qualquer área, não importa o que eles gostassem ou quisessem fazer. Jogos, culinária, maquiagem, eles compartilhavam seus conhecimentos com os colegas. Próximo. Tivemos também essa atividade dos novos talentos em casa, onde eles montaram as apresentações, os pais filmaram e depois nós criamos um show completo. O próximo slide. Fizemos muitas oficinas de Minecraft, tá? A meninada ama o Minecraft. Próximo. E ele pode, sim, ser utilizado na educação infantil. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas como que eu poderia usar o Minecraft, o Minecraft com crianças pequenas? É super tranquilo, eles têm bastante autonomia, eles adoram, então funciona muito bem. Próximo slide.
E contação de história no Minecraft é sempre ótima. Eles gostavam demais dessas contações com o Minecraft. Próximo. Nas aulas de tecnologia, nós chegamos a, inclusive, a usar pixel art, tá? Para introduzir os pequenos no mundo dos blocos. E no outro exemplo, os aluninhos do primeiro ano, eles usaram o Code Builder para escrever palavras que eles estavam aprendendo na alfabetização. Aqui foram palavras relativas ao Dia do Índio. O próximo slide. Você vê, alimentação saudável no Minecraft. Próximo slide. Para iniciar os princípios de lógica de programação com a educação infantil, a gente tem usado bastante o Scratch Junior, mesmo no ensino remoto. Próximo. E muitas atividades da hora do código também. Próximo. Olha, foi bem gratificante ver a autonomia, independência dessas crianças tão pequenininhas, sabe? Usando o Teams. Eles conseguiam sair de uma reunião e entrar na outra na sequência. Então, por exemplo, eles tinham aula com a professora, depois eles tinham aula de música ou de inglês. E eles, já no segundo semestre, principalmente, eles já tinham total autonomia para mudar, para trabalhar naqueles subgrupos. E eles adoravam, né, o Together Mode. Adoravam escolher os fundos de tela, sabiam compartilhar a tela, era muito fofo de ver. Próximo. Então, quando os professores estão preparados tecnologicamente, né, eles se sentem à vontade para criar. E isso não é diferente mesmo com os professores extras, né, como no caso aqui de inglês. Próximo. Educação física, gente, foi muito bacana ver como os professores de educação física, né, que normalmente é uma coisa mais que se fala de quadra, de corpo, o que eles fizeram de coisas tecnológicas com os alunos, foi sensacional. Próximo. Música foi um show à parte. No finalzinho a gente vai passar um rápido vídeo. Próximo slide. E o mais interessante, o gerenciamento, né, de tudo que acontecia, de quem estava entregando as tarefas, quem não estava, quem estava participando. Claro que os professores têm uma série de percepções e visões durante as aulas, mas para nós, como gestores, e mesmo para eles, é sensacional, né? O que o Salcito estava falando, é o data-driven, né? Você se basear em dados para tomar decisões. Então, o Insights nos ajudou bastante. Próximo slide. Bom, a nossa transformação digital só trouxe benefícios. E além das práticas pedagógicas, a gente está reestruturando todos os nossos espaços, né? A gente tem um master plan com o pessoal daí do Info, que é excelente, e nós estamos criando salas que promovem a colaboração. E eu acho que você tem que trazer essa alegria, né, também para os ambientes. Próximo. De verdade, é uma trajetória que vale a pena. Então, eu gostaria agora apenas que eles colocassem esse último videozinho, que é uma compilação bem curtinha, tem 1 minutinho só, de algumas atividades de música que foram feitas no ensino remoto, tá? Por gentileza. O lobo veio correndo atrás dela e... Miau! Bom, eu agradeço, Vera. Eu sei que o tempo era curto, então acabei tentando ser o mais resumida possível, mas eu estou à disposição para quem quiser tirar uma dúvida, fazer alguma pergunta. Super obrigada, Silvia. Gláucia, você tem perguntas aí para a gente aqui? Temos sim, vamos lá. Bom, primeiramente queria dar os parabéns para a Silvia e para o Ranieri.
tiveram energia, coragem de pensar de forma tão inovadora, não só como continuar as aulas que foram interrompidas, mas também como usar esse momento para novas experiências que vão muito além das aulas tradicionais. Então, meus parabéns para vocês. E vamos lá, a pergunta é o seguinte, percebemos que as escolas que já tinham uma visão de tecnologia na educação antes da pandemia, e já tinham uma estratégia implementada, elas foram as escolas que surfaram melhor essa onda, né, essa crise. Então, espera só um minutinho. Então, qual você acha que é o papel o quão importante é já ter uma visão estabelecida para conseguir superar esse tipo de crise que realmente pode acontecer a qualquer momento? É para mim essa pergunta, né? Ou para o Ranieri? Para vocês dois. Pode começar, Silvia, vamos lá. Então tá, olha, como eu falei logo no início da apresentação, eu acho que assim, você vai unir liderança, você vai unir a sua equipe, né? Quando você dá suporte para o professor, eu não gosto daquelas colocações de que o professor é resistente, que ele não quer, que ele não gosta de mudanças, muito pelo contrário. Agora a pandemia mostrou isso, que não tem como você ficar parado. Mas eu acho que o professor muitas vezes se sente inseguro. Então eu acho que o papel fundamental da escola é dar o suporte para a equipe, através de treinamentos, de suporte individualizado também, porque muitas vezes ele tem que preparar alguma coisa para a aula e só o que ele viu no curso, quando ele chega sozinho na frente do computador, ele não consegue desenvolver aquilo. Então, quando você põe alguém para dar suporte mais personalizado, o professor vai ganhando segurança mais rapidamente. E é importantíssimo dar espaço para que eles possam errar. O erro faz parte do processo. Se você, aquilo que nós estávamos discutindo outro dia, Nicolas, você não inova sem a possibilidade de aprender com seus erros. Silvia, deixa eu te interromper um pouquinho. O seu vídeo ficou super ruim. Não sei se aconteceu alguma coisa, mas de repente a gente não te ouve. Ficou muito distante. Quer fazer um teste? Para mim aqui está ok, mas então, Ranieri, pode assumir para ir falando. Eu acho super importante estar se preparando, né? A gente sempre se coloca aquela história do lifelong learning, né? O aprendizado ao longo da jornada. Então, se eu puder deixar uma contribuição para todos que estão nos acompanhando, é que aquele nosso papel enquanto educador, enquanto gestor, enquanto escola, que todo mundo sempre espera e nós fomos agora colocados à prova disso, é que esse aprendizado ao longo da jornada da escola não pode jamais parar. Então, desde da autogestão, a pessoa que recebe o aluno lá na portaria, elas têm que estar preparadas para essas mudanças desse mundo que agora não é mais e não será mais as mesmas configurações. Nós estamos num mundo em constante mudança, em constante ajustes. Assim como a tecnologia é volátil, né? É preciso que a gente tenha essa capacidade de se adaptar às circunstâncias, trazer o que é possível no seu contexto. Eu sempre enfatizo isso, tá? Mas tenha a coragem de ousar e reinventar, reimaginar, reconfigurar tudo o que for possível fazer para que a gente continue construindo, como a gente vem ouvindo ao longo dessas jornadas educacionais que a gente vem acompanhando ao longo desse tempo, essa escola realmente que é uma escola transformadora. É uma escola que essas experiências que a Silvia compartilhou com a gente e que, num outro momento, eu queria muito compartilhar com vocês também uma série de experiências de aprendizado que eu listei ali para vocês no início, mas eu fiz questão de focar no modelo. Tá? Essas experiências são muito ricas. Os que os professores trouxeram ao longo dessa bagagem que foi construída, bagagem não, porque bagagem é peso, né? Essas inspirações que eles trouxeram para nós são muito importantes. Então, lifelong learning, continue aprendendo sempre. E é justamente... Desculpa, Glaucia, por favor, e para quem não tinha começado ainda, teve que começar agora. Então, não percam isso. Essa é a ideia. Não percam essa experiência que vocês tiveram, né, Glaucia?
Não, com certeza. Inclusive, eu ia até comentar sobre isso, a próxima pergunta. É tanta criatividade, é tanta inovação, é um empreendedorismo do professor e até dos gestores da escola, de todos, dos alunos, dos pais. Para manter esse espírito vivo na escola, vocês acham que, por acaso, a gente, assim, mantendo as ferramentas que vocês já usaram, por exemplo, o Teams, usando o Teams com entre os professores, mantendo essa colaboração, você acha que essa é uma boa dica para as escolas continuarem mantendo isso vivo, alimentando essa inovação? Olha, eu vou dizer assim para você. A nossa escola hoje ela é híbrida, né? Acho que alguém já teve falado aqui do hibridismo, do on e do off. Nós temos uma escola hoje que está funcionando totalmente virtual, porque o Teams tem esse potencial. O Teams é um hub de comunicação, é um hub de compartilhamento de informações. Então, tudo que a gente precisa em termos de processos, de agilidade em tomar decisões, da gestão à sala de aula, está dentro do Microsoft Teams. É possível sim, e nós estamos experimentando isso com muita propriedade. Incrementando ferramentas de gestão, por exemplo, acopladas ao Microsoft Teams, além da sala de aula e da escola, que agora é uma escola virtual também. Perfeito, gente. Acho que a gente está já no tempo quase limite aqui da nossa apresentação, correto, Vera? Estamos sim. Silvia, você gostaria de complementar alguma coisa? Será que seu áudio está melhor? Quer tentar? Vou tentar. Vocês estão me ouvindo melhor tá bom. agora? Tive alguma sim. oscilação da internet. Então, uma coisa que eu acho que foi fundamental em todo esse processo e até para o sucesso, né, desse learning foi a comunicação com as famílias. Eu acho que nesse aspecto o Teams também facilita bastante essa comunicação rápida e fácil com a equipe, com a direção, com a coordenação. Tanto que nós fizemos a reunião de pais virtualmente também. E nós utilizamos uma ferramenta da própria Microsoft, que é o Bookings. Ficou sensacional, porque os pais puderam escolher os seus horários, nós não precisamos interromper as aulas, como normalmente você faz com reunião de pais. Os pais puderam ter aquele slot, né, de tempo de uma forma muito prática, objetiva, específica, sem precisar pegar o carro e ir para a escola, para o lugar para parar, sair do seu trabalho. Então, foi uma experiência que teve tanto sucesso que a gente pretende manter, sabe, mesmo agora no período pós-pandemia, essas comunicações e essas reuniões dessa forma, que foram muito produtivas. Professores e pais, todos amaram. Ai, que bom, gente. Bom, infelizmente é sempre assim, nosso tempo chegou ao final, mas eu quero agradecer o Ranieri, a Silvia, a Gláucia, todo mundo que está aqui conosco hoje e dizer que assim, o nosso objetivo é realmente compartilhar as experiências e fazer com que todo mundo consiga evoluir e realmente transformar a forma como a educação acontece aqui no nosso país. Muito obrigada, Gláucia. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês também. Obrigada a todos que estão assistindo por participarem dessa sessão, desse plenário. Espero que tenha sido muito proveitoso para todos, que vocês consigam levar para as escolas de vocês essas ideias que foram trocadas aqui e implementar o que for melhor para a instituição de vocês. Obrigada. Obrigada. A gente que agradece a Vera, a Gláucia, o Antoninho, o Ranieri e a Silvia por essa conversa incrível. Muito obrigada. Bom, no início do bloco eu falei sobre a enquete da Microsoft, que está disponível abaixo dessa tela no botão de enquete. Então, se você ainda não respondeu, corre porque ainda dá tempo. E no bloco anterior eu falei sobre a oportunidade que a Árvore está oferecendo de você explorar gratuitamente a maior plataforma de leitura digital no Brasil, que conta com o apoio tecnológico e pedagógico necessário para que a sua escola se adapte ao ensino híbrido e remoto. Acesse o QR Code que está na tela e inscreva-se para essa experiência que vai encantar seus professores e também estudantes de diversos segmentos. A gente vai encerrar agora essa sessão plenária e, na sequência, teremos os palcos de lives, onde estão sendo apresentadas soluções e iniciativas dos nossos patrocinadores. Para acessar, você retorna ao auditório principal e clica na aba de palco de lives. E aí você escolhe uma das
6 disponíveis para assistir. Agora serão as sessões da plataforma A+, Microsoft, CNA, Lenovo, FTD e AWS. Ou você também pode visitar os estandes na área de exposição. A nossa plenária retorna às 5 da tarde. Na volta, a gente tem a tão esperada sessão com Augusto Cury, com o tema O Mundo Clama por Saúde Mental. A gente espera vocês!